Livro A Mente Absorvente, Maria Montessori. Capítulo 22, Desenvolvimento Social. Página 214. Uma outra coisa interessante na conduta das crianças refere-se aos perturbadores. Por exemplo, suponhamos um garoto admitido há pouco tempo na escola e ainda não ambientado. Fica inquieto, perturba e constitui um problema para todos. Geralmente o professor dirá a ele: "Isto está errado, não é gentil." Ou então: "Você é um menino muito mau." A reação dos companheiros é bastante diferente. Um dos meninos aproximou-se de um recém-chegado e disse: "Você é mauzinho, mas não se preocupa. Assim que chegamos, nós também éramos maus." Tinha pena dele, considerava a sua maldade como uma desgraça, e o companheiro queria consolar o outro e tirar dele, possivelmente, todo o bem que havia nele. Que mudança haveria na sociedade se o malvado despertasse compaixão e se nós fizéssemos um esforço para consolá-lo, com a mesma compaixão que temos de um doente? Fazer o mal é, além disso, muitas vezes, uma doença psíquica devido a um mau ambiente, às condições do nascimento ou a outras desgraças, e deveria suscitar compaixão e nos levar a ajudar a nossa estrutura social, então melhoraria. Com nossas crianças, se acontece um incidente, por exemplo, se quebra um vaso, a criança que o deixou cair se sente quase sempre desesperada, porque ela não ama a destruição e se sente num estado de inferioridade por não ter sabido transportar o objeto. A reação instintiva do adulto é dizer: "Veja, agora está quebrado, por que você pega as coisas que eu já disse tantas vezes para não pegar?" Ou ao menos o adulto a mandará recolher os cacos, pensando que a criança sentirá melhor a sua culpa se for obrigada a recolher os cacos. O que, pelo contrário, fazem as nossas crianças, correm todas para ajudar e, com um tom encorajador, dizem: "Não importa, encontraremos outro vaso." E algumas recolherão os cascos, outras enxugarão a água se espalhou pelo chão. Existe um instinto que as chama para ajudar os fracos, encorajando-os e consolando-os. E este é o instinto de progresso social, um grande passo rumo à nossa evolução. Foi feito quando a sociedade começou a ajudar os fracos e os pobres, em vez de oprimir e escorraçá-los. Toda a nossa ciência médica desenvolveu-se sobre este princípio, e deste instinto nasceu a vontade de ajudar não só aqueles que despertam compaixão, mas a humanidade inteira. Não é um erro encorajar os fracos e os inferiores, mas é uma contribuição ao progresso de toda a sociedade. As crianças mostram esses sentimentos tão logo estejam normalizados, e os mostram não só uma pelas outras, mas também pelos animais. Acredita-se que o respeito pelos animais deve ser ensinado porque se pensa que as crianças são naturalmente cruéis ou insensíveis, mas não é assim. Quando as crianças estão normalizadas, pelo contrário, têm o instinto de protegê-los. Em Laren, tínhamos uma cabrita. Eu alimentava todos os dias e mantinha a comida no alto, para que ela precisasse ficar nas patas posteriores para comer. Vê-la naquela posição despertava o meu interesse e ela parecia se divertir. Mas um dia apareceu uma criança e colocou suas mãozinhas sobre seu ventre para sustentá-la. Tinha uma expressão de ansiedade, temendo que o animal pudesse se cansar por estar apenas sobre duas patas. Era, sem dúvida, um sentimento muito gentil e espontâneo. Uma outra característica que se manifesta nas nossas escolas é a admiração pelos mais corajosos. As crianças não só não são invejosas, mas tudo aquilo que é bem feito suscita nelas uma admiração entusiasta. Acontece assim com a famosa explosão inesperada da escrita.
A primeira palavra, escrita por uma delas, foi motivo de grande alegria e risadas. Todas olhavam o escritor com admiração e logo começaram a lhe seguir o exemplo. Eu também posso fazer isso, exclamavam. O bom trabalho de uma provoca o mesmo em todo o grupo. Assim também aconteceu com o alfabeto, tanto que uma vez toda a classe fez uma procissão levando os cartazes das letras à guisa de bandeiras, e tal era a alegria e gritaria que nos andares inferiores a escola ficava no último andar. Todos saíram para ver o que estava acontecendo. Estão entusiasmadas com o alfabeto, disse a professora. Existe entre as crianças uma fraternidade evidente, baseada em um sentimento elevado, que cria unidade no grupo. Destes exemplos, podemos nos dar conta de que no ambiente onde os sentimentos estão num alto nível e as crianças estão normalizadas, cria-se uma espécie de atração. Como os maiores se voltam para os menores e vice-versa, assim os normalizados são atraídos pelos novos e estes pelos já ambientados.